Olá, sejam bem-vindos ao portal Cido Assis. Esses dias, o último vídeo que eu postei teve um crescimento muito bom de inscritos e também o número de visualizações. Queria assim agradecer por isso e desejar assim a todos e todas vocês umas boas-vindas e que continue assim assistindo os meus vídeos. E peço também que dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe e ajude assim para que o canal possa crescer cada vez mais. Eu quero hoje falar aqui com vocês a respeito sobre o que é muito comentado em muitos lugares, né, a respeito do chamado ultradireitismo. Eu quero aqui passar para vocês porque para muita gente não está assim muito claro o que é o tal do ultradireitismo. Para algumas pessoas isso já é tipo assim, já está cansado já de ouvir falar. O que a gente, para poder assim, de uma maneira mais simplificada, poder entender é assim. O Bolsonaro, né, que é o presidente da República atual do Brasil, a sua política é considerada uma política de ultradireita, né, ou uma política de ultraconservadora, como é o caso de Donald Trump nos Estados Unidos e de outros políticos, grandes representantes na Europa, que inclusive há um grande crescimento também desse ultradireitismo na Europa. O que se pode ter assim em evidência, que eu quero passar aqui para vocês, é o seguinte, que entre esses políticos que consideramos assim como ultradireitista ou extrema-direita, ou extrema-direitista ou qualquer coisa assim, há uma semelhança nas suas práticas, nas suas ideologias. E o que se sabe é que o chamado assim ultradireitismo ou extrema-direita, né, que tem crescido não só aqui no Brasil, mas também no mundo, eles carregam assim dentro desse corpo ideológico deles, por exemplo, a questão do racismo, da homofobia, da questão, por exemplo, de contra o feminismo, que no Brasil, como nós tivemos assim desde a campanha eleitoral de Bolsonaro e depois também assim com a sua política, essa aversão, por exemplo, aos negros, né, uma pura demonstração de racismo. E enfim, você tem uma série de aspectos que identifica assim o que é chamado de ultradireita ou de extrema direita. Eu quero passar aqui para vocês assim em relação a isso alguns aspectos fundamentais que com esses aspectos dá para a gente poder compreender o que estamos chamando assim de ultradireita ou extrema direita. Alguns aspectos fundamentais. O uso das redes sociais, né? O uso das redes sociais, por exemplo, no Brasil, para a propagação da ideologia ultradireitista contra os negros, os homossexuais, o feminismo, índios, o comunismo, a ideologia de esquerda e o marxismo cultural, né? Isso aí é o que tem assim sido muito forte, que foi usado desde inclusive da campanha eleitoral aqui no Brasil pelos defensores, né, de Bolsonaro e por Bolsonaro. Na Europa, em países como a Espanha, a Itália, a Inglaterra, a Hungria, a Alemanha, os pontos fortes da ideologia ultradireitista são a anti-imigração, né, que eles são contra essa questão dos imigrantes, principalmente contra orientais de religião muçulmana. Também o racismo é muito forte, e lutam também contra a ideologia de esquerda e contra o marxismo cultural. Então por aqui vocês vão percebendo assim que há semelhança, por exemplo, com o que acontece no Brasil. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Donald Trump endureceu contra a migração de mexicanos a ponto de querer construir um muro separatista na fronteira entre México e Estados Unidos. O uso de fake news também é um outro aspecto, né, que já muito conhecido. O uso de fake news é o braço forte dos ultradireitistas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa. As estratégias são sempre as mesmas utilizadas aqui no Brasil, desde a eleição de Jair Bolsonaro.
Em relação às redes sociais, né, também em relação às redes sociais, há um enorme investimento de grandes empresários defensores da ideologia ultradireitista. Grandes grupos especializados pagos por governos e políticos e também por grandes empresários de ultradireita usam de sofisticadas ferramentas para enganar e manipular grande parte da população via redes sociais. Com relação a essas questões aqui que são pagas, né, por esses empresários aqui no Brasil, nós tivemos assim, já é bem sabido, né, grandes empresários que inclusive assim deram-se um grande investimento que foi na campanha do Jair Bolsonaro e com a proliferação inclusive da fake news. Assim, esses grupos ultradireitistas contratam blogueiros e youtubers para convencerem e manipularem as pessoas a acreditarem neles como os verdadeiros donos da verdade. É o que acontece muito aqui no Brasil com Jair Bolsonaro e seus filhos, que procuram diariamente confundir a cabeça das pessoas no Twitter. Essa mesma tática, e muito utilizado por Trump e por muitos políticos ultradireitistas na Europa. Outro aspecto importante como estratégia do fortalecimento do ultradireitismo no Brasil e no mundo é o crescimento e o fortalecimento do neopentecostalismo. A ideologia religiosa do neopentecostalismo se aproxima com o que o ultradireitismo defende, a saber, o cristianismo acima de tudo, ou seja, acaba assim não considerando outras religiões não cristãs, o conservadorismo, o machismo e, em alguns casos, o racismo. Também o neopentecostalismo é contra o comunismo e o marxismo cultural. Com isso, eles acabam assim tendo essa proximidade muito forte com esses políticos. Há que se levar em conta de que o ultradireitismo se alinha ao neoliberalismo quando se trata de economia, mas procura ser mais ditatoriais que boa parte dos partidos de direita e centro-direita. Bolsonaro é o fiel defensor da ditadura militar, a ponto de homenagear torturador como o Coronel Ustra. Isso já ficou muito evidente, muito claro, inclusive desde o período em que ele votou a favor do impeachment da presidenta Dilma. Elogia o nazismo, isso ainda a respeito de Bolsonaro. Elogia o nazismo e morde aos petistas, como fez em seu discurso durante a campanha eleitoral. Neste ponto, o ultradireitismo, né, tem a sua especificidade e, em grande parte, é contra a globalização, como vem acontecendo muito lá na Europa, né, essas disputas que estão acontecendo lá na Europa. Resta saber que atitude, né, aqui no Brasil irá tomar o STF diante de tantas atrocidades cometidas por Bolsonaro e seus aliados. A continuidade de Bolsonaro como presidente do Brasil é a continuidade do acirramento em alto grau do ódio, de mortes de povos indígenas, de violência no campo, de destruição da Amazônia, do aumento de agrotóxicos, né, assim a defesa, né, do agrotóxico, como já vem acontecendo, das privatizações em larga escala, do entreguismo total das riquezas brasileiras ao capital internacional, principalmente aos norte-americanos. Por isso, eu defendo aqui: fora Bolsonaro, impeachment a Bolsonaro já. Obrigado por hoje, até uma próxima vez.